Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu preferi gravar, né, novamente, assim colocar no YouTube, já para ajudar vocês, né, porque o complemento da primeira aula, como ainda a plataforma não está ativa, eu prefiro gravar essas duas aulas no YouTube. Nas próximas eu utilizarei o quadro e a gente vai começar a responder exercícios da apostila referente a essas duas aulas, ok? Pelo menos eu esforçaria o máximo para a gente trabalhar dessa forma, né? Utilizando o quadro. Então vejam só, quero dizer também que essa aula será colocada no grupo, está lá no meu canal de ensino de física, lá no YouTube, e os slides serão transformados em PDF e também colocados no grupo para que vocês possam acompanhar de onde vocês estiverem, ok? Então, conforme na aula passada, nós falamos sobre o movimento retilíneo uniforme, né? Falamos sobre equação horária, vimos até alguns problemas, né? Sobre a movimentação, o que é uma trajetória, o que é um deslocamento, referencial, né? E aí falamos sobre trajetória orientada, né? A velocidade positiva, a velocidade negativa, movimento progressivo, movimento retrógrado. Então, nessa segunda aula, nós vamos reforçar exatamente esses conceitos que nós vimos na aula 1, ok? Então, o estudo gráfico da função horária no MRU, ela possui apenas uma equação, que essa equação, ela é uma equação, função do primeiro grau, S igual a S0 mais VT, que ela é derivada dessa função na matemática, que é a função afim, Y igual a X mais B. Então, na matemática, é uma função afim, onde eu tenho dois coeficientes aí importantes na matemática que a gente estuda: o coeficiente angular e o coeficiente linear. O angular é o A e o linear é o B. Na física, o angular é o V e o linear o S0. Então, são gráficos semelhantes, né? Nós estamos acostumados a trabalhar com ele. Então, o que é que a gente tem para mostrar com esse estudo gráfico? O estudo gráfico é importante que às vezes os problemas nem sempre vêm literalmente escritos, eles vêm através de um gráfico para que você possa interpretar, para que todos saibam que você sabe ler e interpretar um gráfico, construir sua função horária, saber calcular uma tangente de um ângulo, saber calcular a área de um gráfico. Então tudo isso a gente vai ver agora. Vamos lá? Então, ó, temos aí a apresentação, só voltando, né? A equação é S igual a S0 mais VT. E aí nós vamos ver o primeiro gráfico correspondente ao movimento retilíneo uniforme, que é o gráfico velocidade versus tempo, que está aqui, ó. Observe que eu tenho dois gráficos, né? Dois gráficos importantes aí. Um gráfico velocidade versus tempo, que tem uma reta em vermelho acima do eixo dos tempos, e tenho um gráfico velocidade e tempo com a reta em vermelho abaixo do eixo dos tempos. Veja que quando a reta está acima do eixo dos tempos, ela é positiva, então o movimento é progressivo, e observe que quando a reta está abaixo do eixo dos tempos, ela é negativa, o movimento é retrógrado, tá? Então o movimento é progressivo, quando move ele caminha a favor da trajetória que você orientou. E a trajetória, o movimento é retrógrado quando move o caminho contrária à trajetória que você orientou. Lembramos disso. Então eu tenho aí esses dois gráficos aí, ok? Então, muito simples. A função é uma função constante, porque no movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante no decorrer do tempo. Então é uma reta constante, uma função constante. Tá certo? Apenas ela pode ser positiva se for para cima e negativa se for para baixo, reta para cima, reta para baixo. Seguinte, nós temos aí o seguinte, uma particularidade da função, né? Do gráfico velocidade e tempo. Qual é a particularidade? Observe que a reta em vermelho, que pode estar para cima ou para baixo, ela em relação ao eixo dos tempos, nós temos uma área. Quando tracejamos ali uma reta perpendicular ao eixo Y, né, de velocidade, eu tenho uma área formada. Essa área aí, gente, ela é correspondente ao meu espaço percorrido, ou seja, a distância que eu percorri no decorrer do tempo. Tá certo? Então lembre-se disso. No gráfico velocidade e tempo, né, a área é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel, tá? Ou a distância percorrida pelo móvel, tá? Então eu tenho aí
que aí, ó, só lembrando, ó, delta S, tá? Que é o deslocamento, que é o espaço percorrido, né? É numericamente, aquele mzinho lá, é numericamente igual à área, tá? Entre velocidade e tempo. Mas é uma área só? Não, pode ser diversas áreas. O móvel pode percorrer, pode fazer uma trajetória muito diversificada, e o somatório de todas as áreas, quando eu somo todas as áreas, área 1 mais área 2 mais área 3 mais área N, eu tenho o deslocamento total, o espaço total desse móvel ao longo desse tempo. Tá certo? Então, no movimento retilíneo uniforme, ali embaixo, ó, no MRU, o gráfico VT, a área é igual ao espaço percorrido. Bom? Vamos em frente. Então, temos aí agora dois gráficos importantes, que agora é outra leitura do gráfico, é velocidade-tempo, tá certo? Então, qual é o gráfico velocidade, aliás, perdão, gráfico espaço-tempo, né? Gráfico espaço S, tempo de T. Então, quais são as particularidades desses dois gráficos? A gente observa isso olhando para ele, né? No primeiro gráfico eu tenho uma reta inclinada para cima, reta em vermelho inclinada para cima. Se ela é inclinada para cima, significa que ela está aumentando, né? A velocidade é constante, mas ela é positiva no decorrer do tempo. Pode ir de 0 até mais infinito, tá? Então, o outro gráfico ao lado, eu tenho uma reta inclinada para baixo. Então, essa velocidade é negativa. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, né? A gente já viu isso, várias vezes eu falei isso. E se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Se a velocidade é positiva, a reta é inclinada para cima. Se a velocidade é negativa, a reta é inclinada para baixo. Então, se um problema de gráfico, quando você olha para ele, se você lembra da definição, você sabe se a velocidade é positiva ou negativa. Se a velocidade é positiva, a reta é inclinada para cima. Se a reta é para baixo, inclinada para baixo, a velocidade é negativa. Então, a gente vai fazer um problema aí bem clássico, né, sobre isso, para a gente fixar. Observe que eu tenho aqui, ó, delta S, delta T. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Um ângulo reto aqui de 90 graus, e eu tenho um ângulo θ aqui. Aqui eu tenho meu espaço inicial, aqui eu tenho o espaço final. Aqui também é um triângulo retângulo, ângulo reto aqui, o ângulo θ, e aqui eu tenho o meu espaço inicial aqui, ó, e o espaço final é o eixo, né? 0. Aqui o tempo inicial, 0, tempo final t. Aqui a mesma coisa, tempo inicial 0, tempo final t. Então eu tenho aqui, ó, um ângulo. Se é um ângulo θ e é em cima, montado em cima de um triângulo retângulo, é porque existe uma definição lá na matemática chamada de tangente de um ângulo. O que é tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo é a medida do cateto oposto, que é essa medida aqui, ó, do delta S, sobre o cateto adjacente, sobre que é essa medida aqui, ó, delta T. Mesma coisa aqui, ó, delta S, ângulo oposto, ou seja, de frente ao ângulo, né, sobre delta T, que é o ângulo aqui, é ao lado, que está aqui ao lado, né, colinear, a gente chama, tá certo? Colinear. Então, isso aí é o estudo do gráfico espaço-tempo, o ângulo formado entre a reta, né, a reta formada entre o espaço S e o tempo T, essa inclinação me dá o coeficiente angular. Lembre-se que eu falei do coeficiente angular da reta. E aqui eu tenho exatamente a velocidade, que é o quê? Qual é a definição de velocidade? A definição de velocidade que já vimos é divisão de delta S sobre delta T, tá certo? Aí, quando eu divido delta S sobre delta T, eu tenho a velocidade, tá certo? Velocidade. Ok, gente? Então, ó, lembrando isso é importante, são detalhezinhos, né, que a gente tem que lembrar, tem que fazer bem exercício, porque aí você vai ficar craque, não vai precisar olhar mais nunca para a definição, tá bom? Então, seguindo, ó, eu tenho um resuminho que eu coloquei aqui, um resuminho só para vocês lembrarem, né, que é importante a gente lembrar, que aí é o seguinte: a definição de tangente. O que é a definição de tangente? Tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, delta S sobre delta T. Aplicando a definição de tangente ao nosso caso, temos que tangente é a medida delta S sobre delta T. Ora, mas delta S sobre delta T é o que? Velocidade. Então, sabendo que V é delta S sobre delta T, então temos então que a velocidade ela é numericamente igual, ela é igual, equivalente à tangente daquele ângulo ali. Então, se eu calcular a tangente daquele ângulo, automaticamente eu tenho a velocidade, certo? Aí eu tenho um problema para fixar exatamente o que a gente falou sobre o gráfico, né? Então aí, ó, o exercício da página exercício 27 da página 25 na apostila.
Então o móvel se desloca segundo o diagrama da figura. Então determine. Letra A função horária do movimento. Letra B, a posição do móvel no instante t igual a 30 segundos. Tá certo? Quando o t for 30 segundos, quanto será o espaço que eu vou percorrer? Então tem um gráfico aí, eu tenho claramente, em comparação ao slide anterior, que a gente tem uma reta inclinada para baixo. Se a reta é inclinada para baixo, a velocidade é o quê? Negativa, tá certo? Então para que eu possa calcular essa velocidade e montar a equação horária da letra A, eu tenho que saber quem é a velocidade. Eu sei logo que ela é negativa. Por quê? Porque a reta é inclinada para baixo. Olhando para o gráfico, comparado com o slide anterior, eu também posso dizer que meu espaço inicial é 20. Por que o espaço inicial é 20? Porque é o ponto onde a reta toca o eixo do S. O ponto em que a reta toca o eixo do S é o meu espaço inicial. E o espaço final é 0. No eixo horizontal, do eixo dos tempos, eu tenho tempo inicial é 0, tempo final é 10. Montando aí essas premissas, né? Essas características desse problema para o nosso caso, a gente tem a resolução. Eu tenho aí o seguinte, certo? Tenho aí o seguinte, que observe que a reta está inclinada para baixo, logo a sua velocidade é negativa. O seu espaço final é igual a 0 e inicial é igual a 20 metros. Então, a sua velocidade será V igual ΔS sobre ΔT. Aquela medida ΔS sobre ΔT, eu tenho espaço final, né, 0 e o inicial 20. Então 0 menos 20 dividido por tempo final é 10, tempo inicial é 0. 10 menos 0. Ora, 0 menos 20 é menos 20, dividido por 10, velocidade é menos 2. Tinha que ser negativo, por quê? Porque a velocidade do gráfico está inclinado para baixo. Então V igual a menos 2 metros por segundo. Observe que o eixo lá do espaço S está em metro e o eixo do tempo está em segundo. Se tivesse em quilômetro e hora, seria quilômetros por hora. E sua função horária será S igual a 20, né, porque o espaço inicial 20, menos 2t. 20 menos 2t, tá certo? Só você lembrar, ó, que velocidade é espaço sobre o tempo e que minha função horária no movimento retilíneo uniforme é S igual a S0 mais VT. Então o S0 é 20 e a velocidade é menos 2. Então a letra A, qual é a função horária para aquele gráfico? S igual a 20 menos 2t. A letra B, quando o t for 30 segundos, qual vai ser o espaço que eu vou percorrer? Qual é a distância que eu vou percorrer? Só substituir. No lugar de t, coloco 30. Então vai ficar 20 menos 2 vezes 30, né? 20 menos 2 vezes 30, 60. Então 20 menos 60, menos 40. Observe que esse menos aí, tá certo? Não, eu vou andar menos 40 metros. Não, não é isso, tá certo? Significa apenas que você está se deslocando contrário à trajetória que você orientou, né? Você não está a favor da trajetória que foi orientada. Então, tudo que estava positivo era para a direita. Tudo que é positivo estava para a direita. Não, você está fazendo o caminho contrário. Você está retornando. Então, é menos 40. Pode olhar na apostila, você vai encontrar 40 positivos, tá certo? Mas não está errado não. Significa apenas dizer que o móvel está se deslocando contrário à trajetória orientada. Então, 40 metros. Você andou 40 metros. Você não vai dizer, eu andei menos 40 metros. Não é isso. Você andou 40 metros. Só que, para a física, você tem que dizer que está contrário à trajetória que você andou. Tá ok, gente? Então, é apenas esse detalhezinho aí que a gente termina a nossa aula hoje um pouco mais rápida, porque é só a parte de gráfico que está faltando para a gente analisar o movimento retilíneo uniforme. Na próxima aula a gente vai ver problemas, só exercício referente a estas duas primeiras aulas. Aí eu vou tentar usar o quadro para a gente ficar mais interativo, tá certo? E aí abre espaço para chat, abre espaço para dúvida, e aí vai ficar mais dinâmica a aula da gente. Por enquanto, essas duas aulas serão gravadas, ok? Eu agradeço a todos, agradeço a disposição e qualquer dúvida, estou sempre aqui pronto para responder o que vocês precisarem, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula ou videoaula, tá bom? Tchau!